O que é destaque nesta edição? Parte da cidade ficará sem fornecimento de água nesta terça-feira. Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas promovem reunião sobre destinação de resíduos sólidos no polo industrial de Manaus. Bolsonaro diz que vai corrigir tabela do imposto de renda pela inflação. Assassinatos caem 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil. Morre deputado argentino atacado a tiros perto do Congresso. Tensão no Golfo após vários atos de sabotagem contra navios sauditas nas costas dos Emirados Árabes Unidos. Resgatados corpos de vítimas de naufrágio em Silves. Mulher morre atropelada por motoqueiros sem habilitação na Cidade de Deus. Amarrado e sem uma das orelhas, corpo de homem encontrado nas matas do Tarumã. Chegam ao IML corpos das vítimas de queda de helicóptero em Novo Aripuanã. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h51 minutos. Do tempo. O dia pode ficar encoberto com pancadas de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 29 milímetros com temperatura máxima de 31 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 13 de maio. Chegamos aos 133 dias do ano. Faltam 232 para terminar 2019. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Também é o dia do automóvel, o dia da estrada de rodagem, dia da fraternidade brasileira, dia do zootecnista e o dia da abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 2 fatos marcantes da história. 1968 começam em Paris as negociações de paz entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte. 1981, o Papa João Paulo II é ferido em um atentado na Praça de São Pedro, em Roma, pelo turco Alianca. 5h53 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE-AM, disponibiliza 24 vagas de emprego nesta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é de 8 às 17 horas. A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8 horas desta segunda-feira vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, da Avenida Constantino Neri, no bairro de São Geraldo, e do Shopping Felipe Down, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. 5h54 minutos. Primeiras informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito nesse instante, como é que se encontra nas nossas principais ruas e avenidas? Já movimentado, Paulo Guerra, já digno de uma segunda-feira, principalmente aqui na área da zona norte e leste da cidade. Avenida Noel Núteos da Cidade Nova, que corta a Cidade Nova de ponta a ponta, uma das suas principais vias, com a movimentação já começando a ficar intensa. O mesmo acontecendo na Avenida Camapuã, que liga a zona norte à zona leste, e a via de maior movimento na cidade agora pela manhã é a Avenida Grande Circular. E o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo, nublado, já choveu um pouco na madrugada, encontramos pista molhada em nosso deslocamento para o Instituto Médico Legal e pronto-socorros da cidade. Já encontramos sim na madrugada a pista molhada, agora ficou somente o tempo nublado. Falando em pronto-socorros da cidade, muito trabalho nesse final de semana para as equipes dos pronto-socorros, Pellegrini. Sim, Paulo, todas as principais unidades de saúde da cidade, tivemos aí eventos por faca, por tiro, por atropelamento. A movimentação foi bem intensa, nos pronto-socorros da cidade. Pellegrini, nas últimas 24 horas, pelo menos, nem acontecimento mais grave aconteceu na cidade, a não ser o encontro de um corpo de um homem já sem uma orelha nas matas, lá do Tarumã.
Pois é, Paulo, esse corpo estava amarrado, né? E sem a orelha, como você colocou muito bem aí agora. Esse corpo foi encontrado lá na área do Tarumã. Nas demais horas do final de semana, durante o sábado e domingo, situação bem tranquila realmente, Paulo Guerra. A gente vem notando aí que vem caindo aí, graças a Deus, o número de homicídios. Tivemos aí a semana passada uma semana muito tranquila, com poucos, né, eventos também aí de morte, e durante o final de semana a tranquilidade tomou conta lá na sede do Instituto Médico Legal. Como dissemos ainda há pouco no Jornal da Manhã, assassinatos caíram 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil, em todo o Brasil, Peregrino. Pois é, Paulo, em todo o Brasil, né? Como você colocou que foi em todo o país, em Manaus não poderia ser diferente. Nós tivemos sim uma queda no número de homicídios aí, graças ao policiamento, graças ao esforço da polícia, nós temos aí uma diminuição no número de homicídios. Peregrini, uma senhora foi atropelada por um motoqueiro que trafegava em alta velocidade, talvez estivesse fazendo um racha, disputando velocidade com outros motoqueiros, e ele não tinha habilitação e foi na Cidade de Deus. Como aconteceu? Pois é, Paulo, irresponsavelmente, né? Uma senhora vinha, né, da igreja, tranquila, numa boa, até que apareceu um motoqueiro irresponsável, em alta velocidade, possivelmente disputando um racha e sem carteira. 19 anos de idade. Marcelo Luiz da Silva, de 19 anos, é o condutor da moto que matou essa senhora de 64 anos de idade, Paulo. Todo mundo ficou chateado, ficou consternado, e se não é a ação da polícia que chegou rápido, esse cara poderia ter pego uma pisa. Ele deslocou o punho, foi tudo que aconteceu com ele, mas a senhora que ele atropelou, que ele, né, acabou matando, ficou lá jogada no asfalto. Há uma indagação aqui dos ouvintes através das redes sociais sobre o funcionamento dos colégios. A greve continua, né, Pelegrini? Infelizmente, Paulo Guerra, nós já passamos em frente a colégio, as pessoas nos perguntam nos terminais, ainda há pouco lá no Instituto Médico Legal também, quando chegávamos no Platão Araújo, todo mundo perguntando sobre a questão dessa greve. Infelizmente, quem está pagando o pato desse impasse são os alunos, né? Infelizmente é assim. Mais uma semana, já vamos entrar aí para praticamente um mês agora, essa semana, que os alunos não têm aula na rede estadual. O governo já colocou na mesa o que pode fazer pelos professores, e eles ficaram de levar as assembleias para que fosse decidida pela continuação ou não da paralisação. Mas vamos mudar de assunto, Pelegrini. E corpos das vítimas da queda de um helicóptero acontecido em Nuvaripuana. Esse helicóptero desapareceu na semana passada, foi encontrado e os corpos estavam nas proximidades da aeronave. E 2 corpos já chegaram ao IML, outros 2 chegam que horas, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, 2 corpos já estão sim no Instituto Médico Legal, e a expectativa é para que os outros 2 corpos das vítimas desse acidente aéreo, Paulo, chegue ainda na manhã de hoje, né? Não temos ainda um horário concreto, mas é possível que na manhã de hoje, pelo menos é o que se espera, que chegue na manhã de hoje os outros 2 corpos à sede do IML. Peregrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, quando voltaremos daqui a pouco com essas e outras informações, Paulo Guerra, daqui a pouquinho, dentro do nosso noticiário policial. 5h59 em Manaus. Durante o mês de abril, o preço da construção civil no Amazonas chegou a R$1.090 por metro quadrado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o valor está entre os 15 menores do país. O índice registrado em abril ficou acima dos meses de fevereiro e março deste ano. Entretanto, o número permanece abaixo da média nacional, que é de R$1.130,67. Local. É um fato recorrente e o ouvinte reclama aqui, tem razão, apelando às autoridades, principalmente aos motoristas de ônibus e às empresas. Ele denuncia a falta de respeito para com os idosos dentro dos coletivos em Manaus. Isso é a pura verdade. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Defesa Civil de Manacapuru se preocupa com o nível das águas do Rio Solimões e diz que o município já decretou estado de emergência. A informação é do coordenador do órgão, Daniel Aguiar, que informou que o nível do rio está bem acima do normal. Para tanto, a Defesa Civil se mobiliza na construção de pontes e assistência às famílias atingidas pela enchente. Em entrevista ao Jornal da Manhã,
A Daniela Aguiar diz que as águas já chegaram em 7 bairros da cidade e 130 comunidades da zona rural, o que eleva ainda mais a preocupação. No momento, nós estamos com 7 bairros já do município afetados pela enchente. E essa semana nós alcançamos o índice de transbordamento, 9 metros, e está aumentando cada dia mais, né? Então nós temos 130 comunidades próximo de Manacapuru que já estão também atingidas pela enchente, e cresce a preocupação, né? Porque apesar de ser um fator natural, não sabemos até onde essa enchente vai chegar. Já fizemos pontes em vários bairros de Manacapuru e estamos catalogando essas pessoas que estão sendo atingidas, pessoas afetadas pela enchente de 2019. Esta semana nós estaremos indo até a Secretaria de Defesa Civil Estadual pedir socorro. O município já decretou estado de emergência, várias pessoas já estão sendo retiradas das suas casas, que a enchente já atingiu as suas residências, e isso gera um custo muito grande para o município. Ainda de acordo com o coordenador, a Defesa Civil vem acompanhando a subida das águas todos os dias e a marca já ultrapassa 1,20 m em relação à enchente do ano passado. E que a maior preocupação é com a zona rural, com a perda da produção e algumas escolas que precisarão parar suas aulas. Bem, Paulo, pelo que indica, não será uma grande enchente, será uma enchente mediana, mas por ser Manacapuru uma cidade com muitas áreas alagadiças, algumas ruas do centro da cidade já estão interditadas. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Rede Girassol, Maria da Penha, realização social em Iranduba no dia de hoje. E moradores do centro da sede do município reclamam do barulho ensurdecedor dos paredões de som nas noites e madrugadas. E a reportagem é de J. Rai. A Rede Girassol Maria da Penha, no Amazonas, movimento de combate à violência contra a mulher, realiza durante o dia de hoje aqui em Iranduba um mutirão de atendimentos nas áreas social, de saúde e cultura. A ação Girassol, que tem as parcerias de órgãos do estado e do município, vai ocorrer das 8 às 17 horas na Escola Ana Barbosa de Castro, ABC, no Bairro Alto. De acordo com a representante do movimento em Iranduba, Francinete Maia, serão oferecidos ao público gratuitamente os serviços de emissão de carteira de identidade, primeira e segunda vias, carteira de trabalho, certidão de nascimento, foto 3x4 e plastificação de documentos. Ainda como parte da ação Girassol, serão ministradas palestras sobre a Lei Maria da Penha, políticas para as mulheres, cuidados com a higiene bucal e mulheres empoderadas nos negócios. Atendimentos na área de serviço social, exames de vista, clínica geral, odontologia com avaliação bucal, escovação infantil, doação de escovas, verificação de pressão arterial, testes rápidos, exames para diagnóstico de hepatites, brechó, doação de roupas dinâmicas e aulão de zumba. Em tempo, ouçam este barulho. Este áudio nos foi enviado depois das 11 horas da noite de ontem por uma ouvinte que mora a uns 300 metros de um posto de combustíveis aqui do centro da cidade. Ela disse que gravou o barulho ensurdecedor de dentro do próprio quarto com as portas fechadas. Nesse local, onde há uma loja de conveniências, é rotineira a presença de paredões de som em alto volume nas noites e madrugadas, principalmente nos fins de semana. A vizinhança, que inclui idosos, crianças e até pessoas doentes, apela ao bom senso dos donos desses paredões. É claro que se divertir é um direito de quem quiser fazê-lo, mas perturbar o sossego público, aí é crime ambiental e caso de polícia. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h09. A empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, acelera o ritmo de preparação dos prestadores de serviços turísticos parintinenses com ações estratégicas voltadas à recepção dos visitantes. A partir desta segunda-feira, a Amazonas Tour abre o prazo para as inscrições do workshop Bem Receber.
no Centro de Atendimento ao Turismo em Parintins. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizará de hoje até o dia 17 o seminário sobre diagnóstico, notificação e medidas de prevenção em doenças de notificação compulsória. A programação é voltada para os coordenadores de vigilância epidemiológica de 31 municípios do interior do Amazonas. Entre hoje e o dia 19, o Instituto Brasileiro de Museus promove em todo o país a Semana Nacional de Museus com uma programação variada. Em Manaus, os museus administrados pela Secretaria de Estado de Cultura oferecerão visitações guiadas, palestras e oficinas gratuitas. Este ano, o tema para a 17ª semana é Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. A Associação Amazonense do Ministério Público vai realizar na próxima quinta-feira um encontro com o tema Violência Doméstica do Amazonas, cenário 2019 e perspectiva de proteção para as mulheres. O encontro será realizado a partir das 9 horas no Ministério Público do Amazonas, na Ponta Negra. Na oportunidade, a Associação Amazonense do Ministério Público fará o lançamento da corrida anual com o tema O Combate à Violência Doméstica. Os eventos fazem parte das ações da AMP voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, o TRT-11, realizará no dia 31 deste mês um leilão público extraordinário de bens penhorados. Ao todo irão a leilão 15 bens avaliados em 30,1 milhões, incluindo um terreno, maquinários e um lote com 20 conjuntos de blazer e calça social. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRT-11 e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. Entre os destaques está um lote de terraço localizado no bairro Distrito Industrial em Manaus, avaliado em 30 milhões de reais. Representantes de órgãos de segurança pública de diversos estados brasileiros participam de 20 a 23 deste mês no primeiro seminário interestadual de abordagem a embarcações. Além de apresentações técnicas, o evento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas contará com palestras como a do general Omar Zendim, comandante do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, o CMA. Zendim vai palestrar sobre a atuação do Exército na faixa de fronteira da Amazônia brasileira, na abertura do evento que ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques. O deputado estadual Sinésio Campos do PT esteve neste fim de semana na comunidade Canaã, situada no Rio Juma, no município do Careiro Castanho, onde pautou sobre um dos programas sociais mais importantes do governo federal, que é o Luz para Todos. Sinésio, que é presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento na Assembleia Legislativa, levou na comunidade o gerente de obras de universalização da empresa Amazonas Energia, Herculano Freitas, que na oportunidade disse aos comunitários que mesmo com a privatização da empresa, o programa Luz para Todos vai continuar e o objetivo é que todas as comunidades previstas na 9ª e 10ª lance do programa sejam atendidas. O Campos aproveitou a ocasião e convidou a comunidade a estarem participando da audiência pública que vai ocorrer no dia 28 na Assembleia Legislativa, com o objetivo de debater e encaminhar providências sobre a continuidade do programa Luz para Todos nos 62 municípios do Amazonas. 6h12 em Manaus. O senador Omar Aziz do PSD e o deputado federal Marcelo Ramos do PR participam nesta segunda-feira da audiência pública sobre a reforma da Previdência. A sessão acontece a partir das 9 horas no auditório Pelarmino Lins da Assembleia Legislativa. Marcelo é o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara e Omar é o líder da bancada federal do Amazonas. O Ministério Público Federal do Amazonas e o Ministério Público de Contas realizam reunião nesta segunda-feira às 8 horas para debater com representante da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, de entidades e empresas do setor industriário do Estado sobre propostas de ações regulatórias e executivas no sentido de garantir a implantação de logística reversa de resíduos sólidos no Estado, na região metropolitana e no Parque Industrial de Manaus. O evento será realizado no auditório da SUFRAMA a partir das 10h30. O Procurador da República, Leonardo de Faria Galiano, do Ministério Público Federal, presidirá a audiência. Em abril deste ano, o Ministério Público de Contas do Estado e o Ministério Público Federal no Amazonas expediram recomendação conjunta ao superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes Júnior, ao governador do Estado, Wilson Miranda Lima, e ao secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Costa Taveira, para que priorizem a regulamentação das disposições da lei da política estadual de resíduos sólidos quanto
a definição de diretrizes, produtos prioritários e procedimentos de exigência e acordo para a implementação de logística reversa na indústria e comércio locais e regionais no Amazonas. A logística reversa é instrumento obrigatório das leis das políticas nacional e estadual de resíduos sólidos, que deve ser implementada progressivamente pelos setores da indústria e do comércio, sob a coordenação e fiscalização do poder público. Na prática, consiste no adequado gerenciamento dos resíduos decorrentes da indústria, garantindo seu reaproveitamento no ciclo produtivo e evitando que sejam desperdiçados em aterros ou em condições irregulares que degradam os recursos naturais. E atenção! O fornecimento de água será interrompido em alguns bairros das zonas norte e centro-oeste de Manaus nesta terça-feira. Segundo Águas de Manaus, a interrupção vai ocorrer para que o novo reservatório de água tratada do bairro Cidade Nova seja interligado ao sistema de abastecimento. O novo reservatório fica dentro do complexo do Distrito Norte, na esquina entre as avenidas Pedro Massa e Noel Newtons, na Cidade Nova, e começou a ser erguido no fim do ano passado. Outros 4 novos reservatórios estão em construção pela concessionária Águas de Manaus, na capital, nos bairros Compensa, Colônia Santo Antônio, Jorge Teixeira e Cidade de Deus. Os ajustes para a interligação começam a partir das 13 horas desta terça-feira e tem previsão de serem finalizados até a 1h da manhã da quarta-feira. O abastecimento de água tratada na região será normalizado gradativamente em até 36 horas. A concessionária disponibilizará carros-pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, unidades básicas de saúde e escolas da região. Polícia. Os corpos de Manuel Carvalho de Almeida e Manuel Viana Fernandes, que estavam desaparecidos desde a noite do último sábado após um naufrágio acontecido na comunidade São Lázaro do Taperabatuba, próximo ao município de Silves, foram encontrados no início da noite de ontem pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da corporação. A dupla e mais 5 homens voltavam de uma comemoração na comunidade de Taperabatuba, quando em certo ponto do trajeto a lancha em que estavam virou e afundou. O Corpo de Bombeiros do município de Itacoatiara havia deslocado mergulhadores para ajudar nas buscas. Os corpos de 2 ocupantes de um helicóptero que sofreu acidente aéreo no interior do Amazonas chegaram ao Instituto Médico Legal de Manaus no fim da tarde de ontem. A aeronave foi encontrada pela Força Aérea Brasileira na sexta-feira, às margens do rio Aripuanã, no sul do estado. O helicóptero sumiu após decolar do aeródromo de Novo Aripuanã. Roberto Pellegrini, mais 2 corpos devem chegar nas próximas horas ao IML. É isso aí, Paulo Guerra, é isso aí. Daqui a pouco, né, a expectativa já começou, pode chegar a qualquer momento os corpos dessas 2 outras vítimas desse acidente aéreo, Paulo. 2 já chegaram e 2 estão por vir. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Conte aí. Vamos lá, Paulo Guerra, conto sim, conto pra você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã, no Pronto Socorro 28 de agosto, movimentação bem intensa durante o final de semana, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou 3 tiros e deu entrada no 28 de agosto, uma pessoa também vítima de facadas pelo corpo deu entrada, era por volta de 19h20 de sábado. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Aconteceu no bairro Grande Vitória. Uma pessoa foi atropelada por uma moto com ferimentos leves. Ainda assim foi levado ao Pronto Socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Agressão física. Um homem foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O crime aconteceu na Constantino Neri. Ele levou essa peia na Constantino Neri. Chegando à unidade de saúde, ele não quis dizer por que ele apanhou, nem tampouco de quem ele apanhou. Ficou por lá calado, estava meio desorientado após levar tanta peia ali na área da Constantino Neri, proximidades no bairro da Matinha. Falando na Matinha, um abraço pro seu Tiago e pra dona Maria, lá moradores do bairro da Matinha, ouvindo o Jornal da Manhã. Eles são pais do Coronel César Gomes. Seu Tiago, bom dia.
Dona Maria, bom dia aí na Matinha. Outra ocorrência no bairro da Matinha e também por agressão física. O bairro Presidente Vargas foi palco de uma agressão onde o homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e 2 pauladas pelo corpo. Ele foi rapidamente atendido e, como levou uma paulada na cabeça, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Problemas de cabeça, em questões da cabeça, o João Lúcio é referência em todo o norte do Brasil. E ontem, mais uma pessoa chegou aí com ferimentos na cabeça. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Olha a faca no mutirão! Um homem foi esfaqueado durante uma festa no bairro do Mutirão, no complexo do Mutirão. O complexo Mutirão é formado pelo bairro Amazonino Mendes, pelo bairro Novo Aleixo e pelo conjunto Amadeu Botelho. Quem mora no Amadeu Botelho mora no Mutirão. E ontem o Mutirão foi palco dessa facada, dessa tentativa de homicídio. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, agonizando e agonizando muito. E se não é a ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, ele teria partido desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! De novo, mais uma vez, outra facada lá no Mutirão. Um rapaz de 29 anos de idade foi vítima de uma estocada de faca. Ele levou uma facada na barriga, a barriga abriu, a bobozada apareceu, as vísceras da vítima ficaram expostas. Ele deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Daí começou a ação dos anjos da vida, dos médicos, dos técnicos em enfermagem, dos enfermeiros que rapidamente atenderam esse homem. Ele passou por cirurgia e não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. A ação dos anjos da vida salvaram a vida desse homem. Nesse momento ele está em uma das enfermarias por ali, meio baleado, meio quebrado, mas não é dessa vez que ele vai partir, repito, desta para pior. Ele levou uma violenta na paz, a vísceras, o fel dele estava aparecendo depois dessa facada. Festa no conjunto Nova Cidade acabou em bala e tudo aconteceu assim. Era a festa do dia da mamãe. A vítima foi até a casa de mamãe para passar o dia das mães junto com ela. Reuniram-se todos os familiares, estava tudo tranquilo, no som estava tocando mamãe, mamãe, mamãe. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o telefone da vítima tocou. Um jovem, um adolescente de 16 anos foi atender o telefone. Como a música estava alta tocando mamãe, mamãe, ele foi lá para fora. Ele saiu da residência, deixou o quintal e foi pra rua. Na hora que ele foi pra rua, já estavam esperando ele. Ele foi baleado com 1, 2, 3, 5, 6, 7 balaços pelo corpo e morreu nada, escapou, está fora de perigo, levou 7 tiros e não está correndo mais risco de morte. Rapaz, um novo herói, né, que aguenta bala é lá no conjunto Nova Cidade. Esse garoto aí não vai morrer, felizmente ele não vai morrer, graças a Deus as balas não o mataram. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro, onde já escapou. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Um rapaz de 24 anos de idade
foi baleado na noite de sábado, após sofrer uma tentativa de homicídio no perigosíssimo bairro de São Raimundo. Hoje, o São Raimundo é considerado o bairro da desgraça. Semana passada mataram um, na semana retrasada mataram outros tantos agora foram baleados. O último deles, esse aí na madrugada de sábado para domingo, foi baleado lá no bairro dos Bucheiros. O perigoso bairro de São Raimundo foi mais uma vez palco de morte. As estatísticas das duas últimas semanas apontam o São Raimundo mais violento do que o bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra no final de semana em Manaus. E atenção, encontro macabro no Tarumã. Um cadáver foi encontrado, um homem foi encontrado crivado de balas lá no Tarumã. O corpo estava com mãos e pés amarrados. E cadê? Todos estão procurando. Cadê? A orelha direita do homem foi cortada, foi arrancada e até o presente momento não foi encontrada. Será que jogaram na mata? Será que ele levou como prova do crime? O assassino teria levado como prova do crime? Ou será que jogaram na mata e o cachorro comeu? As buscas estão ainda sendo feitas. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local. Os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos. Delegacia de Homicídios e Sequestros, mais uma vez também presente, atuando na área onde tem crime. Tem a DHS trabalhando muito, mas até o presente momento a polícia guarda em sigilo. Já tem com certeza alguma pista, mas ainda não foi revelada, e o crime deverá ser elucidado, assim como os outros, nas próximas horas na cidade de Manaus, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma senhora de 64 anos morreu atropelada no bairro Cidade de Deus. E tudo aconteceu assim. Uma senhora de 64 anos de idade estava deixando a igreja, estava saindo da igreja após a celebração, onde ela foi lá para louvar a Deus, onde ela foi lá para louvar a Jesus. Mas, infelizmente, na hora que estava voltando para casa, na hora que estava atravessando a rua, um motoqueiro em alta velocidade, possivelmente disputando racha, irresponsavelmente bateu e matou essa senhora de 64 anos de idade. O piloto da moto é Marcelo Luiz da Silva, de 19 anos. Ele que matou a senhora atropelada. Ele vinha em alta velocidade nessa moto e nós podemos dizer sim, ele assassinou essa senhora. Como é que um cara sem carteira para dirigir moto? Como é que um cara disputando racha? Como é que um cara imprime alta velocidade numa rua para atropelar e matar uma senhora? Aí tinha um parente lá, ai, não fala o nome dele. Como é que não fala? Marcelo Luiz da Silva, de 19 anos. Marcelo Luiz da Silva, de 19 anos, foi quem pilotou, atropelou e matou uma senhora de 64 anos de idade. Não pode falar o nome dele. Marcelo Luiz da Silva, de 19 anos, foi quem atropelou e matou uma senhora de 64 anos de idade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 79 exames de corpo de delito. Muita confusão, Paulo Guerra, em festas em homenagens ao Dia da Mamãe. Não foi fácil, muita briga entre parentes, cunhado agredindo cunhado, primo agredindo primo. A reunião de família regrada ao litrão, a cerveja de pobre, ocasionou aí muitas ocorrências, tanto em pronto-socorro quanto de exames de
corpo de delito. A maioria dos exames foram por agressão física na festa do Dia das Mães. Muita gente foi para casa de mamãe e lá arrumaram confusão e agressão. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Deu Mercedes novamente. Na manhã deste domingo, Lewis Hamilton largou na segunda colocação, assumiu a ponta logo na primeira curva e foi o vencedor do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A segunda colocação ficou com Valtteri Bottas, completando mais uma dobradinha da equipe, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, fechou o pódio em terceiro. Depois de decidir que a data da partida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians seria mudada para o dia 6 de junho, a CBF voltou atrás e remarcou o jogo para o dia 4 de junho. O confronto terá início às 21h30 no Maracanã. Teve susto, mas o Manchester City garantiu o título do Campeonato Inglês da temporada de 2018-2019 neste domingo. Os Citizens golearam Brighton por 4-1 de virada e comemoraram a conquista fora de casa. O Liverpool, que começou a 38ª rodada com apenas um ponto atrás do time de Guardiola, venceu o Wolverhampton por 2-0, mas dependia de um tropeço do concorrente para levar a taça. Com a conquista, o Manchester City chegou ao seu 6º título do campeonato inglês, o 2º consecutivo sob o comando de Pep Guardiola. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Internacional 3, Cruzeiro 1. Flamengo 2, Chapecoense 1. Fortaleza 0, São Paulo 1. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 2. Santos 3-0 no Vasco. Avaí 0, CSA também 0. Atlético do Paraná 1, Bahia 0. Os jogos de hoje. 14 horas, Campeonato Italiano, Bolonha e Parma. Às 16 horas também no Campeonato Italiano, Inter de Milão e Chievo. Às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro Série B tem Guarani e Vitória. No mesmo horário também pelo Campeonato Brasileiro mais Série C jogam Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Ainda não se sabe de onde é a aposta que no sábado levou o histórico prêmio de 289 milhões da Mega Sena. O jogo foi registrado pela internet e a Caixa não divulgou a cidade nem o estado. Esse foi o maior prêmio de concursos regulares da Mega Sena. A Caixa diz ter recebido mais de 126 milhões de apostas. Uma coisa já se sabe, o apostador fez uma aposta mínima. 6 horas e 36 minutos. Torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência não poderão entrar no Brasil durante o período da Copa América deste ano, que começa no dia 14 de junho, com a partida entre as seleções do Brasil e da Bolívia no estádio do Morumbi, em São Paulo, e vai até o jogo final do dia 7 de julho no estádio do Maracanã, no Rio. A decisão consta de portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o documento divulgado ainda há pouco, os órgãos de controle fronteiriço e de atividades de fiscalização migratória dos portos, aeroportos internacionais e pontos de fiscalização terrestre de imigração estão instruídos a impedir a entrada no país de pessoa que conste nos sistemas de controle migratório como membro de torcida envolvida com violência em estádios. Últimas notícias. O Ministério da Economia divulga hoje o resultado de abril da balança comercial. Em março houve superávit de 4,99 bilhões de dólares, isto é, quando as exportações superam as importações. As vendas do setor automotivo da China sofreram um tombo de 14,6% em abril, ante igual mês do ano passado, para 1,98 milhão de unidades, registrando queda pelo 10º mês consecutivo, segundo dados publicados hoje pela Associação Chinesa de Montadoras. Apenas as vendas de carros caíram 17,7% na mesma comparação de abril, enquanto as de veículos comerciais ficaram estáveis. O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a 70,99 dólares, variação de 0,52% em relação ao fechamento da última sessão. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em baixa de 0,72% aos 21.191,28 pontos. Os passageiros que voarem a partir de hoje de Congonha em São Paulo, Galeão, Rio de Janeiro e Santos Dumont também no Rio, Santa Genoveva em Goiânia e Salgado Filho, Porto Alegre, terão que prestar mais atenção ao tamanho da bagagem de mão. Nesses terminais será obrigatório despachar as malas que estiverem acima do tamanho padrão, 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade.
profundidade, com até 10 quilos de peso. A regra está sendo implantada aos poucos nos principais aeroportos do país. Morreu no sábado o ator Lúcio Mauro. Ele tinha 92 anos e estava internado havia 2 meses com problemas respiratórios. O velório será aberto ao público e começa às 9 horas no Teatro Municipal do Rio. O sepultamento deverá ocorrer por volta das 14 horas. Comissão do Senado vai pedir reabertura de mina de amianto, minério que pode provocar câncer. A operação na mina está paralisada desde fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal em Brasília confirmou uma decisão de 2017 em que proibiu a produção, o comércio e o uso de amianto do tipo crisotila em todo o país. Com a fraude chegando na casa dos 3 bilhões de reais, o Seguro-Defeso vai receber um corte de 70% no número de seus beneficiários. De acordo com dados da Controladoria Geral da União, este é o universo de pescadores que recebem o benefício indevidamente em todo o país. Existem fraudes como o registro de beneficiários com 7 anos de idade, outros com 140 anos de idade, além da inclusão de nomes ofensivos no cadastro. O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o governo vai fazer a correção na tabela do imposto de renda pessoa física para o ano que vem. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bolsonaro afirmou que orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a tabela do imposto de renda deve ser corrigida no mínimo com a inflação. O governo também estuda aumentar os limites de deduções. Em meio ao mal-estar entre o governo e o Congresso causado pela votação da reforma administrativa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou ontem com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Até então, em aceno à Câmara, o governo negociava uma indicação de Maia e de deputados para o futuro Ministério das Cidades. No entanto, Maia disse ao ministro que não indicará o ex-deputado Alexandre Baldi do PP para o cargo, nem apresentará outro nome. Argumentou que se fizer isso, o governo pode acusá-lo de querer ou toma lá da cá. Bolsonaro afirmou no domingo que pretende indicar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para uma vaga no STF. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente disse que firmou um compromisso com o juiz, o ex-juiz da Lava Jato, e que vai honrar o que foi acertado. Mas prestem atenção, o painel da Folha de São Paulo diz hoje que a pretensão de indicar o ministro Sérgio Moro da Justiça para a primeira vaga que for aberta no Supremo pode ser frustrada pelo Congresso Nacional. Integrantes do STF foram avisados de que uma nova revisão da chamada PEC da Bengala está sendo discutida pelos deputados e senadores. A ideia é incluir no texto da reforma da Previdência uma emenda que eleva a idade de aposentadoria obrigatória de ministros da Corte de 75 para 80 anos. O Supremo tem 11 ministros e a próxima vaga deve ser aberta em novembro de 2020, quando irá se aposentar o decano Celso de Mello. Quem indica é o presidente, mas o candidato precisa ser sabatinado e aprovado em votação no Senado. Durante a Assembleia da União Internacional das Superioras Gerais, que reúne freiras do mundo inteiro, o Papa Francisco informou que os estudos sobre a instituição de mulheres como diaconisas na Igreja Católica não avançou. Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado a 47 quilômetros ao noroeste da cidade costeira panamenha de Davi, neste domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O abalo telúrico ocorreu perto da fronteira do Panamá com a Costa Rica. Não houve relatos imediatos de danos. Democratas estão relutantes a mover um impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas ele pode provocar tal medida ao continuar a obstruir os esforços do Congresso para supervisionar seu governo, disse um parlamentar democrata do alto escalão neste domingo. O deputado argentino Héctor Olivares, que sofreu um ataque a tiros na última quinta-feira em Buenos Aires, morreu neste domingo. A morte foi confirmada pelo presidente interino do Senado, Federico Pinheiro. Um funcionário que estava com Olivares já havia morrido no dia do ataque. O deputado estava internado em estado grave em um hospital público e passou por 2 cirurgias. O ataque aconteceu perto do Congresso, no centro de Buenos Aires, e inicialmente causou comoção política, mas a tensão diminuiu após virem à tona os indícios de motivação pessoal para o crime. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, atribuiu o crime a um clã mafioso e descartou motivação política. A tensão aumentou nesta segunda-feira no Golfo Pérsico, onde vários navios foram alvos de atos de sabotagem, de acordo com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, ao mesmo tempo que o chefe da diplomacia americana alterou sua agenda para discutir a questão do Irã com os países europeus. As autoridades da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, anunciaram nesta segunda-feira ato de sabotagem contra navios sauditas nas costas dos Emirados Árabes Unidos, onde outro país próximo a Washington, que reforçou
anunciou sua presença militar no Golfo em consequência da tensão com o Irã. 2 petroleiros sauditas foram alvos de atos de sabotagem na zona econômica exclusiva dos Emirados Árabes Unidos, na costa do Emirado de Fujairah, quando estavam prestes a entrar no Golfo da Arábia, afirmou o ministro da Energia, Khalid Al-Falih, citado pela agência oficial SPA. O Brasil registra uma queda de 24% nas mortes violentas no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Isto quer dizer que o país teve 3.200 mortes violentas a menos em janeiro, fevereiro e março deste ano em relação a 2018. O número de assassinatos, porém, continua alto. De acordo com o levantamento, houve 10.324 mortes violentas no primeiro trimestre deste ano. Apenas o Paraná não informa os dados do período. Já no mesmo período de 2018, houve 13.552 assassinatos, também desconsiderando o Paraná, para que seja feita a comparação. Todos os estados do país apresentaram redução de assassinatos no primeiro trimestre. 4 estados tiveram quedas superiores a 30%. Ceará, Amapá, Sergipe e Rio Grande do Norte. Em números absolutos, o estado com maior redução também foi o Ceará, com 691 vítimas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ao antecipar a indicação de Moro para STF, Bolsonaro tenta fortalecer o ministro. A Folha de São Paulo. O governo vai corrigir tabela do imposto de renda pela inflação em 2020, diz Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Live diz que a investigação do Ministério Público é ilegal e tem de ser anulada. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A entrevista de Lula indica que PT riscará Dilma do mapa. Valor econômico. Defesa de Lula pede ao STJ para ex-presidente cumprir pena em casa. Estado de Minas. 30 mães ainda têm filhos desaparecidos debaixo dos rejeitos em Brumadinho. Jornal do Comércio no Recife. Artistas e amigos lamentam a morte de Lúcio Mauro. Fortaleza Diário do Nordeste. 44% das detentas do Ceará podem ter direito à prisão domiciliar. Em Porto Alegre, o Zero Hora. 3 pessoas da mesma família são mortas a tiros em Pelotas. Edições impressas locais, a crítica. Em empregos formais, cai a formalização no trabalho doméstico. Agora. Homem tem orelha arrancada e corpo jogado no tarumã. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. No seguimento de nossa programação, vem aí mais um campeão de audiência. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. 6h59. Chegando ao oferecimento Laboratório Reunidos. Vai ter sempre um bem pertinho de você. São 24 postos de coleta, está presente em 12 hospitais. Para a sua comunidade de segurança, os Laboratórios Reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed os seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Procure lá no Manauara, do Milênio, Amazonas Shopping, Sumaúma e no edifício comercial Sky Platino. Esse atendimento é de segunda a sábado, cedinho, 7 horas da manhã, com os melhores profissionais de análise clínicas, porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Agende seus exames ligando 3234-1331. Laboratório Reunido vai ter sempre um pertinho de você. Bom dia, bom na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2019. Já chegamos com o dia de hoje no ano a 133. E que para terminar 2019 faltam 232 dias. Hoje se comemora o dia do automóvel, dia da estrada de rodagem, dia da fraternidade brasileira, dia da abolição da escravatura. Aliás, a abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. E hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima, maestro. Nossa Senhora de Fátima era gente boa. É claro que é sim. Muito bem, por falar nisso, maestro,
essa data de hoje, portanto, nós temos um feriado aqui no Careiro Castanho, tá bom? Hoje, portanto, bom dia a todos, meus amigos do Careiro Castanho, feriado municipal, comemoração da padroeira Nossa Senhora de Fátima. 7h mais 1 minuto, que é hora em Manaus. Minha gente, já começou o saldão do mês para você conferir tudo nas lojas APA Móveis. Tem estofado prêmio com 2 lugares, ele é reclinável, retrátil, pode ser seu em 10 parcelinhas de R$109,90 sem juros nos cartões de crédito. A cozinha com balcão Briz, 10,57,90. Roupeiro para casal, 10,68,90. Pode levar a cozinha Cris com balcão por R$499 ou 10,49,90. É preço sem concorrência. Aproveite, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. São 7h02. O que for surgir, nós vamos imediatamente informando a cada segundo do padrão da difusora. Vamos lá? Nos 4 primeiros meses deste ano, o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas atendeu total de 2.329 pessoas, considerando as ações levadas a bairros da capital e a município do interior do estado. É uma matéria que vai merecer um reforço daqui a pouquinho. Agora também vamos tratando assunto de Brasília. Com pouco mais de 3 meses de legislatura, o Congresso enviou para apreciação do presidente Jair Bolsonaro um projeto de lei que prevê anistia a multas aplicadas a partidos que não destinaram devidamente os recursos para promover a participação feminina na política. Agora 7h03. Ainda falando do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem à Rede Bandeirantes, tá bom? E disse que o governo fará correção na tabela do imposto de renda pessoa física para o ano que vem. Essa entrevista, repito, foi à Rádio Bandeirantes. Bolsonaro afirmou que já orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a tabela do imposto de renda deve ser corrigida no mínimo com a inflação. 7h03, a hora em Manaus. Bem, e a Marinha do Brasil será a mais atingida pelo contingenciamento de 44% anunciado pelo governo no orçamento das Forças Armadas e que vai afetar os projetos estratégicos do setor naval. Um deles é a construção de 4 corvetas que seriam usadas na fiscalização de áreas como pré-sal e a chamada Amazônia Azul, a área que totaliza cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. 7h04, hora em Manaus. Também um assunto está repercutindo e eu acho uma boa. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que na primeira vaga que abrir no Supremo Tribunal Federal, espera cumprir o compromisso de indicar o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. E se Deus quiser, vai cumprir com esse compromisso. Também isso foi falado na Bandeirantes. Seria uma boa. Ia melhorar um pouquinho, porque tem uns 4 ali que todo mundo está torcendo para ver se eles caem fora.